Olá, eu sou Laís Serrão, eu tenho 42 anos, eu sou portadora de doença de Fabry. Essa doença é uma doença genética e ela foi passada para mim pelo meu pai. O meu pai, ele faleceu com 34 anos de infarto fulminante. Já era de Fabry, mas a gente não sabia ainda. E aí, a doença, ela manifestou em mim eu tinha 27. E não fazia ideia do que poderia ser, assim, eu comecei a me sentir mal, e aí, a moça que me atendeu no hospital falou assim, ela fez aqueles exames neurológicos, aqueles testes, né, encosta o dedo no nariz, tá? E eu fazia, sabe, tudo travado, assim, a perna também, ela mandava correr pela minha outra perna, e eu descoordenada, assim, ela falou assim, olha, não sei o que eu vou fazer e tal, não sei o quê, mas o problema é neurológico, e eu nunca tinha ouvido falar, assim, sabe, uma doença neurológica, o que, que é isso? E aí fui investigar, tal, e nada. Passei no médico, aí eu vim para Santos, eu estava em São Paulo, vim para Santos, e passei no médico com um neuro, que falou assim, caucasiana, 25 anos, com certeza é esclerose múltipla. Já jogou o diagnóstico assim, no colo, sem nenhum exame, sem nada. Ele falou, vou te encaminhar para um especialista, e me encaminhou para o Dagoberto Calegaro, que é meu papa. Eu adoro ele, é um neurologista assim que é especialista em esclerose. Eu fiquei um tempo com ele, fazendo vários exames, fazendo várias ressonâncias magnéticas e nada. E ele não falava nem que sim, nem que não. Aí eu falava, nossa, então não é nada, deixa quieto. Aí desencanei e falei assim, não vou mais nesse médico, porque era uma consulta bem cara. E eu falava, nossa, e agora? Como é que eu vou fazer isso? Então, minha mãe conseguia fazer um esforço, pagar particular para ele, e a gente conseguia. E ele não batia o martelo, não falava que era esclerose, mas não falava que não era. E aí eu tive um outro surto bem punk, assim, que foi, assim, eu comecei eu não lembro, tá? Foi em novembro de 2007. Qualquer movimento que eu fazia com a minha cabeça, eu vomitava. E que estranho isso, assim, eu não tinha noção do que poderia ser isso, né? E todo movimento que eu fazia com a cabeça, se desse para cá, eu vomitava. Se fizesse assim, eu vomitava. Se eu mexesse a cabeça, eu vomitava. E eu passando muito mal, tal, fui no hospital novamente, e a moça novamente desconfiou de esclerose múltipla. Falou assim, teu caso é neurológico, tal, não sei o quê. Ela me deu uma soroterapia, eu passei aqui no hospital aqui em Santos. E fiquei uma semana no soro, sabe? Que desconfia de esclerose múltipla e me deixa uma semana no soro. Como assim, né? Enfim, a gente passei uma semana no soro, e aí minha mãe começou a ligar para o Dagoberto Calegaro, que era o meu médico anteriormente, né? Falou assim, doutor Goberto, acontece isso, ela está muito mal, ela tendo várias convulsões, na verdade, eu estava tendo AVCs, né? E a minha mãe não sabia. Ela tendo várias convulsões, não conseguiu segurar, porque minha mãe subia em cima de mim para poder me segurar, e não conseguia. E aí eu peguei, ela pegou, assim, eu já não estava mais aqui, né? Eu já estava em outro lugar. E eu fiquei 3 meses em coma induzido, o Dagoberto me induziu ao coma, fiquei 3 meses no Hospital Santa Catarina, em São Paulo, e nada de diagnóstico. O diagnóstico veio somente 7 anos depois. Eu tomei várias medicações para esclerose múltipla, porque assim, ele não dizia que não era, mas não dizia que era também. Ele desconfiava de esclerose, mas não falava, olha, é esclerose, não falava. E eu vivi essa angústia horrorosa de não ter um diagnóstico durante muito tempo. E aí, 7 anos. E aí eu fui, no mês de abril, buscar um medicamento que era o da esclerose múltipla, num hospital, que é daqui de Santos, Guilherme Álvaro, hospital de SUS. E aí eu fui buscar o medicamento, né? E aí era de praxe passar pelo médico. E quem me atendia era uma doutora Yara, que era a médica-chefe lá. E aí ela não pôde me atender, eu caí com um outro médico. E o outro médico, o doutor Joseph Brooks.
perguntou para mim assim, desde quando você tem esclerose? Falei, não tenho esclerose, não está diagnosticado ainda. É? O que você tem? Aí eu contei a minha história toda para ele e tal, contei dessas paradas que eu tive, né? E aí ele escrevia muito assim, olhava muito para minha mãe, tava eu e minha mãe na consulta. Aí ele virou para minha mãe no meio da consulta e perguntou, e o seu marido? Minha mãe, meu marido faleceu com 34 anos, de infarto, e ele escrevia, e eu falava, meu Deus, o cara, ele tem mais ou menos a minha idade, acho que é 2 anos mais velho que eu. E ele falou assim para mim, eu vou pedir um exame que é um furinho na ponta do dedo, faz o furinho, colhe o sangue e leva para a Unifesp para estudar. E deu essa doença, era uma doença específica, doença de Fabry. E assim, eu nunca tinha ouvido falar dessa doença, uma doença rara, que ela comete o gene X, e assim, é genética, e assim, ela foi a que causou o óbito do meu pai, e aí eu falei assim, agora eu vou ter que avisar toda a família, né, para fazer os exames, porque como é genética, todo mundo deve ter, minha irmã deve ter, minha irmã fez, como é ligado ao gene X, ela também tem. E ela mora na Alemanha, faz as infusões quinzenalmente, vida normal que ela tem. Só que a minha irmã, ela sofreu muito mais com a doença de Fabry do que eu. Ela teve muito mais sintomas, ela sentiu muitas dores. As dores crônicas, que falam que eu acho que é a pior coisa, a doença de Fabry, são as dores crônicas. Eu nunca tive, graças a Deus. Assim, o que eu tenho da doença é a fadiga. Por exemplo, não é cansaço de, correu, cansou, descansa, senta aí, descansa. É uma acordar cansada. Como é que você pode acordar cansada? A doença de Fabry faz isso com você. Você acorda, oh meu Deus, para que eu acordei, sabe? É horrível. E assim, você termina de almoçar ou faz alguma coisa que exige muito de você, você sabe que você vai ficar cansado. Então, meu namorado, às vezes, fala para eu fazer várias coisas, assim, e eu falo, não dá. E, tipo, chega à noite, ele quer conversar e eu já tô, pelo amor de Deus, cala a boca. Mas é isso, assim, é o aprender a viver com a doença, assim. E eu aprendi a viver com a doença e é um desafio muito grande, mas a gente consegue, sabe? A gente consegue porque eu sempre tenho uma frase que eu sempre falo que é Deus dá o frio conforme o cobertor. E se ele me deu a doença de Fabry, eu tenho que aceitar e tenho que tentar conviver com ela. Porque é difícil, mas a gente dá um jeito. E ele dá uma força lá de cima. Eu comecei esse ano, faz 3 meses mais ou menos, comecei a fazer o tratamento oral. Então, assim, graças a Deus também, graças ao Dr. Joseph, que eu estou fazendo esse tratamento. Assim, devem ter umas 20 pessoas no Brasil que usam esse medicamento, e eu sou uma dessas pessoas, graças a Deus. E assim, é isso, é uma coisa boa, uma coisa nova, e é isso. Essa sou eu. Obrigada.